Olá pessoal, na aula de ciências de hoje, nós vamos responder as atividades número 1, 2 e 3 aqui da página 8, tá bom? A primeira atividade fala o seguinte: um dos primeiros calendários construídos teve origem entre os mesopotâmicos, povos que viviam na região onde atualmente fica o Iraque, feito há mais de 4.000 anos, tá? Esse calendário era composto de 12 meses, baseados nos ciclos da Lua e o ano que tinha 354 dias. Então, o calendário deles tinha 12 meses e 354 dias. A primeira pergunta: qual astro influenciou a marcação dos meses no calendário babilônico? Tenta lembrar do que a gente comentou, pessoal. Por exemplo, o Sol representa a passagem do dia, né? A Lua representa a passagem da noite. Qual astro que representava os meses? A gente comentou em um vídeo anterior. Era um astro que tinha algumas fases. E quando ela fechasse esse ciclo das fases, ela retornava, passava-se um mês e voltava a primeira fase. Depois ia na sequência, passando as 4 fases, dava início a outro mês, tá? B. A duração do ano babilônico corresponde ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. A gente viu também na aula anterior que o movimento que a Terra ela faz em torno do Sol é chamado de translação. E tem quantos dias certinho ela gasta para fazer essa volta completa. Então vocês vão comparar. Se o ano babilônico é 354 dias, é o equivalente, é igualzinho à quantidade de dias que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol? Daí vocês vão comparar. 2. Atualmente existem vários calendários ao redor do mundo, utilizados por diferentes povos. De acordo com o calendário judaico, por exemplo, já estamos próximos ao ano de 5.800. Então, pessoal, o que faz os calendários serem diferentes, né? Existirem esses vários tipos de calendário. É a cultura deles que é diferente? São as festas? O que faz os calendários serem diferentes? A cultura, as festas, o que eles vivenciam ao redor da sua região pela natureza, são o jeito deles viverem, seus costumes. Então aqui vocês vão marcar o porquê os calendários são diferentes. Porque a matemática dos povos não é a mesma, eles não contam dia a dia, hora a hora. Os ciclos do Sol e da Lua variam de uma região para outra. Então, por exemplo, a Lua, ela tem as fases lá. Nova, crescente, cheia, minguante. A Lua muda essas fases dependendo da região que ela está. Ela tem uma fase diferente. O Sol ele aparece 24 horas em alguma região, por exemplo. Tem alguma diferença? Os costumes dos povos variam? É isso que faz os calendários serem diferentes, variados? Ou cada povo surgiu em uma época? Tá? Agora, 3. Vocês vão marcar o xizinho em uma só da 2, tá? Só uma está correta. O que diferencia atualmente os calendários? Tá bom? 3. Os calendários estão relacionados aos ciclos naturais que ocorrem na Terra e no universo. Então, observando os astros, né? Os fenômenos da natureza.
Circule a imagem que melhor representa a passagem de 4 anos, depois explique como os ciclos naturais influenciaram a construção dos calendários. Pessoal, o que a gente vai observar aqui? Qual grafia, qual desenho representa melhor o ciclo? Representam melhor o ciclo da passagem de 4 anos. Qual é a ideia que a gente tem, por exemplo? Nós vimos lá anteriormente que o ciclo ele era circular. Por quê? Era algo que acontecia e se repetia. Então, por exemplo, se o mês de janeiro é chuvoso, calma aí. Se o mês de janeiro é chuvoso, o mês de fevereiro é muito calor, o mês de julho é frio. Conforme vai passando os meses, fecha um ciclo. Em janeiro, o que acontece? Continua sendo chuvoso no próximo ano. Fevereiro, calor. Julho, continua sendo frio no próximo ano. Então é um ciclo que vai se repetindo de uma maneira circular. Então, qual desses dois desenhos, dessas duas representações, vai representar melhor essa ideia dos ciclos que se repetem em relação aos meses, aos dias, aos anos, tá? Questão das estações do ano, questão das fases da lua, algo que esse ciclo que vai se repetindo. Então vocês vão circular qual vocês acham que representa melhor os ciclos naturais em relação ao nosso calendário em 4 anos. Vocês podem falar com as palavrinhas de vocês por que vocês circularam ou esse ou esse, tá bom? Pessoal, então em ciências hoje é isso, ok? Abraço e bons estudos. Dúvida é só perguntar.